capítulo 2, vamos ler novamente a respeito do chamado de Levi ou Mateus. Diz assim: E tornou a sair para o mar, e a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos ler novamente o versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o orgulho e a superioridade, que é um empecilho para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos perdoados por Deus. Aqui nós temos uma passagem grandiosa a respeito da conversão desse homem chamado Mateus, aqui chamado Levi. Este homem, ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo em determinado momento do seu ministério, ou no início do seu ministério, para ser um dos 12 discípulos ou apóstolos. Este homem, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Ele trabalhava para aquele povo que era odiado pelos judeus, que eram os romanos. Nós sabemos que nesse período da história, a região de Israel e boa parte do mundo de então conhecido, boa parte da Europa, até a Ásia Menor, o norte da África, eram dominados por aquele que talvez tenha sido o maior império até então, que foi o Império Romano, que conquistou todos esses territórios. E eles cobravam impostos ali dos seus dominados. E estes homens, os publicanos, muitas vezes eram judeus ali, que tinham alguma posse, alguma renda, e eles trabalhavam para estes homens, os romanos. E por causa disso eles eram odiados pelos seus compatriotas. E Mateus não era diferente. Ele era um homem odiado porque ele trabalhava, por assim dizer, para o inimigo, aqueles que estavam dominando sobre eles naquele período. Então os judeus tinham grande ódio deles e tinham grande desejo de vê-los longe de si. Eles não queriam nenhum tipo de contato com esses homens. Eles os consideravam na mesma categoria de pecadores. Nós vemos aqui que eles murmuram, se queixam, porque Jesus está na casa deste homem, e eles dizem que ele come e bebe com publicanos e pecadores. E quem são esses pecadores para estes judeus? Nós sabemos que todos nós somos pecadores, mas para esses judeus, os fariseus, esses religiosos, os pecadores eram as meretrizes, as prostitutas, os ladrões, e dentre eles os publicanos, aqueles que cobravam impostos do seu povo. Logicamente que os publicanos e Mateus não eram homens santos, eles eram terrivelmente maus.
eles extorquiam o seu povo, eles, com certeza, eles cobravam mais do que era devido, porque quanto mais eles tivessem, mais eles poderiam usar para o seu próprio benefício. Eles ficavam com parte daquilo que eles coletavam. E eles usavam esse dinheiro no quê? Em prazeres, em uma vida de imoralidade, para sustentar o seu vício, para sustentar a sua vida. E então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele chamou esse homem chamado Mateus. E é uma passagem muito ilustrativa, porque quando nós pensamos no Senhor Jesus Cristo e nas suas palavras e no seu ensino, nós imaginamos então do outro lado Mateus, esse publicano, este homem pecador, esse homem que vivia longe de Deus, que só tinha preocupação material com o dinheiro e aproveitar os bens que o dinheiro poderia proporcionar a ele. E esse homem era assim, mas esse homem, por uma atração do Espírito Santo, ele estava debaixo do ensino da pregação do Senhor Jesus Cristo. Certamente ele ouvia ao Senhor Jesus Cristo e começou a pensar em quão ilícito era o seu lucro, a sua forma de vida, e como era fútil. E ele, pode ser, nós pensamos que ao cobrar impostos de outros, para trazer aos romanos, ele tenha pensado sobre que um dia ele haveria de prestar contas a Deus. Um dia ele estaria na presença de Deus e que ele teria que dar conta da sua vida, de como ele respondeu ao Evangelho. E aquilo começou a criar nele aquilo que nós chamamos de convicção de pecado. Nós podemos saber que nós somos pecadores, mas nós podemos de fato sentir e saber que nós estamos longe de Deus e afastados dele. Podemos saber intelectualmente que nós somos pecadores, sem isso jamais afetar a nossa vida, o nosso humor, a nossa consciência. Mas aqui, a convicção de pecado é quando você tem a convicção no seu interior, não somente intelectualmente, mas algo profundo dentro de si, em que diz a você que você está afastado de Deus, que um dia você vai prestar contas a Deus, que você está perdido, e que ao menos que seja perdoado por Deus, você estará em lugar de condenação eterna. E pode ser que muitas vezes nós sufoquemos o nosso pecado. Quando o Senhor chamou ele, nós nos maravilhamos de que a Bíblia fala de que ele o seguiu, mas no original, do qual foi traduzido para o nosso idioma, no grego, diz que ele imediatamente o seguiu. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. A Bíblia diz que quando ele ouviu o chamado do Senhor Jesus Cristo, ele seguiu imediatamente. Ele deixou ali a sua mesa, ele deixou ali as suas coisas, ele seguiu imediatamente a Cristo. Não foi algo, o que eu vou perder? O que eu vou deixar para trás? Certamente ele calculou essas coisas, mas ele já estava arrependido dos seus pecados. E quando o Senhor Jesus Cristo o chamou, ele foi a ele. Então, o que nós podemos fazer quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, em que nós começamos não somente a ter um entendimento que nós somos pecadores, mas a sentir, a ver os nossos pecados? Nós podemos abafar a nossa consciência. Nós podemos deixar de encarar essas coisas ou deixar para outro momento. Eu não vou lidar com isso agora. Eu não vou pensar nessas coisas seriamente agora. Eu ainda sou muito jovem, ainda tenho muita vida pela frente. Talvez depois,
quando eu for mais velho, eu pense seriamente no estado da minha alma, no perdão e na necessidade de me arrepender de fato diante de Deus. Porém, todavia, este homem, ele não fez isso. Ele não fez isso. E quando o Senhor Jesus disse a ele, aqui no versículo de número 13 e 14, diz: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. E passando viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Uma palavra maravilhosa, jovens. Aquele homem, ele seguiu ao Senhor Jesus Cristo imediatamente. O Senhor Jesus Cristo foi até o seu local de trabalho. E Mateus, até então, não tinha encontrado força ou determinação para romper com aquela vida de pecado, mas ele estava pronto a obedecer o chamado de Cristo. Às vezes, pode ser que nós estejamos conscientes da nossa necessidade de perdão, de arrependimento, mas ainda nossa determinação, ela não é suficiente por si só para romper com a nossa vida de pecado. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vai ao encontro e ele chama este homem, e ele então tem força para obedecer o seu comando. E o que essa passagem nos ensina? Ela nos ensina o chamado de Cristo, o chamado eficaz de Deus. Quando nós somos chamados por Deus, por Cristo, nós podemos dizer: mas eu não consigo ir, eu não consigo romper com a minha vida. Isso é um ato de fé. Um ato de fé. Ele obedeceu ao Senhor, ele foi. Essa graça, esse poder de ir a Cristo, de segui-lo, é um poder, uma graça concedida por Deus. A Bíblia diz: pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de nós, é um dom de Deus. A fé é este dom de Deus, que é dada a nós, e foi dada a este homem, para que ele pudesse romper com o ciclo do pecado na sua vida, seguir ao Senhor Jesus Cristo, e assim converter-se, tornar-se um crente, uma nova criatura. Rompeu o ciclo com a sua vida de pecado, tornou-se uma nova criatura, um novo homem. E naquele momento, quando o Senhor o chama, ele vê claramente o quanto a sua vida era vazia. Ele compreendeu que o chamado do Senhor Jesus Cristo era uma oportunidade única. Uma oportunidade única. Quando nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, e como o Senhor Jesus Cristo ele nos chama? Ele nos chama através do Evangelho. Ele nos chama através da sua palavra. E quando nós somos chamados a ir a Ele, aonde? A que nós nos arrependamos. E como? Quando nós vamos a Ele, a Deus em oração. Quando nós confessamos a Ele os nossos pecados. Quando nós reconhecemos que nós estamos perdidos. Quando nós reconhecemos que os nossos pecados nos conduzem ao inferno. E quando nós rogamos a Ele que nos dê a fé, que nos perdoe. Nenhum de nós tem fé. Nós achamos que nós temos fé. Ah, mas eu acredito em Deus, eu acredito na existência de Deus, eu acredito que Cristo é um Salvador. Sim, isso são coisas importantes. Mas a fé, ela tem coisas essenciais nela, que é obedecer ao chamado, é ir a Cristo, é confiar nele e sua provisão para nos dar a salvação, é descansar naquilo que ele fez. Agora eu sou salvo, agora eu fui salvo, eu sei, eu experimentei isso em minha alma. Não é algo que eu canto somente, que eu leio, mas é algo que faz parte da minha experiência, da minha vida. Será que nós podemos falar isso a respeito de nós mesmos? Será que
Nós podemos dizer que nós temos essa fé. E a conversão de Mateus significou alegria, grande alegria para ele, por ter os seus pecados perdoados. A maravilha de falar com o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e a descoberta de grandes tesouros espirituais que ele poderia compartilhar com outros. Nós podemos ver isso. E como nós vemos isso no texto? Porque ele quer compartilhar esses tesouros espirituais com outras pessoas. Nós vemos nos versículos de número 15, leamos, ó. E aconteceu que, estando sentado à mesa, que é em Jesus, a casa deste, de Mateus, também estavam assentados à mesa com Jesus os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Mateus agora transformado, ele tem um grande desejo de compartilhar aquela experiência com seus amigos, com seus colegas. Quem eram os seus amigos? Publicanos, cobradores de impostos, maus, terríveis como ele. Homens ímpios, homens que praticavam todo tipo de pecados, violentos, imorais, pecadores, meretrizes, pessoas que viviam a vida de forma errada. E ele faz o convite, o mesmo convite que o Salvador fez a ele, para que eles venham à sua casa, para que eles possam ouvir dos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo a mensagem do Evangelho. Quando alguém é salvo, jovens, existe um desejo de compartilhar a respeito de Cristo com outras pessoas, a respeito de falar dele, a respeito de falar sobre o quê? Sobre o que ele fez por nós, como ele nos livrou, como ele nos salvou, como ele nos deu paz e certeza, e de que ele pode fazer por elas também, por outras pessoas. E nós vemos essa transformação na vida de Mateus. E nós podemos pensar um pouco nesse evento. Aquele homem que em outro momento tinha sido um grande pecador, um homem muito mau, terrível, agora convida o Senhor Jesus Cristo para entrar em sua casa e convida aqueles seus antigos amigos mundanos, mas que todavia estavam curiosos para conhecer o novo amigo de Mateus, o Senhor Jesus Cristo. E eles ficaram surpresos ao ver que Jesus estava disposto a jantar com eles, em vez de rejeitá-los e mantê-los à distância, como faziam os fariseus, os líderes religiosos da época. Veja quão diferente era o Senhor Jesus Cristo. Ele não manteve aqueles homens à distância, como fizeram os fariseus, os religiosos da época, mas ele estava disposto a jantar com eles. E eles queriam descobrir por si mesmo o que havia em Cristo, que fez com que Mateus abandonasse então a sua profissão tão lucrativa para segui-lo. Embora detestassem os líderes religiosos, a religião, esses homens não eram religiosos, eles estavam dispostos a ouvir ou dar ouvidos a alguém que realmente pudesse falar a eles, como falando por intermédio de Deus e sobre Deus. E esse era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era este homem. Ele tinha grande compaixão por aquelas almas, porque para o Senhor Jesus Cristo todas as almas tinham valor. Nós podemos talvez, e a Bíblia condena essa atitude, fazer acepção de pessoas, diferença entre pessoas. Mas para Deus não há acepção, não há diferenciação de pessoas. Todas as pessoas são almas eternas, que um dia prestarão contas a Deus. E o Evangelho alcança a todas as pessoas. No céu não estarão somente pessoas inteligentes, cultas, ou pessoas que tiveram posses. Não, no céu estarão todos os tipos de pessoas.
O incrível é que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho, ele veio para aqueles que não eram grandes coisas, não eram sábios deste mundo. O Evangelho, ele tira de nós o nosso orgulho, porque ele mostra que nós somos nada, somos criados do pó, e nós vamos voltar ao pó. O orgulho que nos faz pensar que nós somos alguma coisa, que nós somos especiais diante de Deus. É o orgulho que nos faz pensar isso a respeito de nós. O que é o orgulho da qual o Senhor Jesus Cristo vai combater então? E a superioridade da qual nós falamos é aquele sentimento, aquilo que está dentro do nosso coração, que nos faz pensar que nós seremos aceitos por Deus porque nós somos bons, porque nós temos algum tipo de mérito, porque nós somos especiais, porque nós somos superiores aos outros, porque nós nos reunimos na casa de Deus no dia do Senhor para ouvir. Então isso faz de nós pessoas melhores, mais privilegiadas, certamente por estarmos na casa do Senhor, mas não melhores, que por estarmos aqui, por termos uma certa moralidade, por não praticarmos outras coisas que outros jovens praticam e vivem entregues ao pecado, isso vai nos favorecer de alguma forma diante de Deus, e nós seremos por isso aceitos. E que talvez a minha religião, por ser um crente batista, ou me identificar como tal, talvez só de forma nominal, mas não de verdade no coração, isso vai fazer com que de alguma forma Deus me aceite. Então eu não quero contato com aqueles que vivem uma vida totalmente errada, porque eu sou melhor do que eles. Eu não sou assim, eu não faço essas coisas. Que pessoa desprezível, que pessoa mais fútil, que menina mais... Nós podemos ter esse tipo de sentimento, mas é um tipo de sentimento que manifesta o orgulho dentro do nosso coração, ou talvez a nossa inteligência, a nossa capacidade. Às vezes podemos olhar para outras pessoas do nosso lado, na nossa escola, no nosso curso, e pensar, falar, mas que pessoa tão ignorante, tão burra, que pessoa tão imoral. Olha o que ela diz, olha o que ela fala, olha o que ele fala, olha o comportamento, olha a forma de se vestir. Tudo isso é importante. Se aplicar aos estudos, ser um exemplo no falar, na conduta, no vestir, não se envolver de fato com os pecados daqueles que vivem assim, que assistem coisas imorais no YouTube ou no TikTok, etc. e tal. Mas ter misericórdia, a compaixão é característica de um crente. Não significa que eu vou viver rodeado por esses, mas significa que eu posso ter uma oportunidade de falar para eles do nome de Cristo. Mas eu vou ser rejeitado, eu vou ser zombado. Isso é uma característica do crente. Se isso não é real na minha vida, isso é uma clara prova de que eu ainda não fui salvo, de que o orgulho ainda domina o meu coração. Este homem, ele foi despido do orgulho, ele deixou o orgulho para trás e ele foi a Cristo. E esse acontecimento, ele foi maravilhoso, né? Mas logo que o Senhor Jesus Cristo começou a chamar, a despertar o interesse daqueles homens publicanos e pecadores, aqueles homens que foram endurecidos contra a palavra de Deus, nós vemos a astúcia de Satanás, porque ali estavam também os escribas e os fariseus, aquele grupo religioso que perseguia o Senhor. E esses homens, eles não foram impactados pelos milagres, eles não foram impactados pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Eles eram obstinados, orgulhosos em seu coração, e independente daquilo que o Senhor Jesus Cristo fizesse,
Eles queriam de toda forma se opor a ele. E por que isto? Porque Jesus pregava de forma simples. Ele falava aos humildes, ele falava aos pecadores. Ele não os repelia, ele não os afastava, mas ele deixava que eles viessem a ele, para que ele pudesse falar a eles da graça, do perdão de Deus. Todavia, esses homens, eles não tinham esse interesse de ver aquelas pessoas transformadas, de ver aquelas pessoas salvas. O seu interesse era somente preservar a sua posição na religião. Eles tinham orgulho daquilo, de se vestirem de forma diferente, de terem a lei de Deus, de fazerem longas orações, jejuns para serem vistos e honrados pelos homens. Eles não tinham o verdadeiro interesse pelas almas, pelas pessoas, eles não ensinavam o Evangelho a elas, porque eles não conheciam o Evangelho, de fato, em seu coração. E eles tensionavam matá-lo, matar o Senhor. No Evangelho de Marcos nós vemos isso muito claramente. O Senhor faz milagres, o Senhor ensina e vem a oposição, a perseguição. O Senhor faz milagres, ensina e vem a oposição, a perseguição, até que se culmina em sua crucificação, em sua morte. Esses homens, eles não querem saber do Senhor Jesus Cristo, das suas palavras. Eles não estavam felizes que aqueles homens estavam ouvindo o Evangelho, que aqueles homens pela primeira vez, talvez muitos deles tenham sentado-se aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir a mensagem do Evangelho. Aqueles homens obstinados, e eles repreenderam ao Senhor Jesus Cristo e disseram que o Senhor Jesus Cristo comia junto com seus discípulos com publicanos e pecadores. Eles estavam insinuando que Jesus era impuro e corrompido por misturar-se com esses homens, com essas mulheres. Eles criam que se alguém se envolvesse com estes homens, com esse tipo de pessoas, certamente se tornaria contaminado e impuro como eles. E de fato, o fato de que Jesus estivesse em companhia de pessoas tão religiosas, tão pecadoras, era vista por eles como algo suficientemente claro para dizer de que Jesus não era Deus, não era o Messias, não era enviado por Deus. Eles não teriam fé nele por causa disso. Porque o que eles queriam? Eles queriam manter somente o seu status, a sua posição. É isso que eles queriam. O que eles esperavam do Messias? Eles esperavam que Jesus, o Messias, fosse um líder religioso, um libertador da opressão do Império Romano e que instaurasse na terra um reino de Israel para governar todas as nações. Eles pensavam no reino material, físico. E Jesus veio trazer um reino espiritual, um reino no coração do homem. Que o reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo diz, está dentro de vós. Um dia o reino de Deus há de se manifestar de forma visível, sim, mas quando a terra for purificada. E não será um reino teocrático para Israel, mas para todos os salvos, para todos aqueles que foram a Cristo. Deus governará sobre todos. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar a esta terra for purificada, então o céu e a terra de alguma forma se tornarão uma coisa só, e os salvos viverão lá para sempre. A presença de Deus, a presença de Cristo, nós veremos o seu rosto. Então o Senhor Jesus Cristo não veio instaurar um reino terreno, Ele veio para morrer, Ele veio para ser um cordeiro, Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que Ele veio fazer. É isso que Ele veio fazer em sua primeira vinda. Por isso que a palavra diz que Ele seria manso e humilde de coração.
Jovens, nós jamais podemos imaginar, nenhum filme de Hollywood pode expressar o que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos imaginar. Não podemos. Talvez nós tenhamos tocado somente a sua veste daquilo que Ele é. Ele é tão maravilhoso, tão superior, muito mais do que nós podemos imaginar. Tem um hino que diz assim, que metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Um hino antigo do hinário cristão, do cantor cristão, os batistas no Brasil, que diz que um hino que fala sobre a cidade celestial. Ele fala que nós lemos nas Escrituras das belas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os salvos para sempre irão habitar. Fala das ruas da glória do céu. Fala da esperança que nós temos. Fala do Senhor Jesus Cristo, que é o centro do céu. O paraíso é paraíso porque Ele está lá. E lá nós veremos a sua glória, nós veremos a sua face. E todos aqueles que estarão lá, um dia encontraram-se com Ele aqui, nesta vida. E nós veremos os seus cravos, a marca dos seus cravos, da sua morte, para sempre. Para que sempre que nós olharmos para Ele, nós vamos saber que é por causa das suas feridas, da sua morte, da sua cruz que nós estamos lá. Então Ele vai carregar as marcas da crucificação para sempre. Nós nos lembraremos desta vida que nós vivemos aqui? Sim, eu acredito que nós nos lembraremos de muitas coisas. Sabe quando você tem um sonho, você lembra, mas você não lembra de tudo? Eu acredito que Deus vai nos preservar de muitas coisas, porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Será como uma lembrança. E nós saberemos que nesta vida aqui nós somos salvos por Jesus Cristo. Então, se você não foi a Cristo ainda, como estes homens, como este homem chamado Mateus, você precisa ir aí, você precisa vencer o orgulho, porque talvez você não tenha pecados grandemente visíveis em sua vida, mas eu digo para você, os pecados do nosso coração, o orgulho, a inveja, a malícia, todos esses pecados são tão ruins como qualquer pecado que nós possamos praticar com a nossa boca, com a nossa mão, com os nossos olhos. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que do coração do homem procedem os maus pensamentos. Homicídio, adultério, a fornicação, a prostituição. Do coração do homem. Muitos jovens, que nem vocês, eu conheci, já estou na igreja, já faz 22 anos. Vocês não têm nem isso de idade. 22 anos, eu era muito jovem, eu fui a Cristo. 22 anos. Eu já vi muitos jovens, iguais a vocês, que foram ensinados nas Escrituras, mas que hoje vivem afastados de Deus. E nós não desejamos isso para vocês. Nós desejamos que vocês sirvam a Cristo, porque esta é a melhor vida. E que em nenhum momento de suas vidas vocês se afastem para o mundo, para viver uma vida de pecado, porque não vale a pena. Eu vi e eu presenciei muitas coisas tristes, porque não deram ouvido à palavra de Deus, porque não se arrependeram de seus pecados. E então o Senhor Jesus Cristo, Ele repreende esses homens, porque eles dizem no versículo 16, e nós partimos para o final: e os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: porque come e bebe com publicanos e pecadores. E o Senhor Jesus responde
a resposta dele é ilustrativa e nos ensina 4 coisas importantes, nas quais nós vamos encerrar. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, esta ilustração do Senhor Jesus Cristo a respeito do médico e dos que estão doentes, que necessitam do médico, ele nos ensina algumas coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo usou essa ilustração e colocou os fariseus, colocou um ponto final naquilo que os fariseus disseram, de que ele comia e bebia com publicanos e pecadores. E a primeira lição que nós aprendemos para encerrarmos, então, é: quem precisa de um médico? Pessoas cheias de saúde não se encontram em hospitais. Uma pessoa que está bem, fisicamente bem, de saúde, você não vai encontrar ela nos hospitais. Assim, pessoas doentes. E a quem Jesus veio salvar? Ele não veio salvar pessoas perfeitas, pessoas cujas vidas elas acreditam não estarem afetadas pelo pecado. Jesus veio como Salvador. E essa palavra Salvador, ela significa que nós estamos perdidos. Nós estamos doentes. Nós podemos entender que ele veio lidar com almas perdidas. Ele veio buscar e salvar. Então essa é a primeira lição. Que ele veio para pessoas que estão doentes, pecadores. Os médicos, a segunda lição que ele nos ensina é que os médicos visitam os doentes e ainda assim não contraem as doenças. Ou quando eles nos visitam, quando nós estamos acamados, tem pessoas que recebem visitas médicas em seus lares, ou quando nós visitamos um consultório médico, os médicos eles não ficam doentes por isso. Alguém já ouviu falar de um médico que não queria, de uma pessoa que não queria ser médico porque ele tinha medo de que fosse contaminado pelas doenças, ou que ele pudesse pegar aquela doença? Logicamente existem doenças contagiosas como o coronavírus e outras doenças, mas para isso existem coisas que devem ser feitas. Mas alguém que tem um problema cardíaco, aquilo passa para outra pessoa? Simples contato? Não. Alguém que tem problema na visão, algum problema de miopia, etc. e tal. Então nós não ouvimos isso. E é claro que o Filho de Deus não se contaminou porque ele falava com aqueles homens e mulheres pecadores, como os fariseus insinuavam. Assim como o médico não pode contrair a doença dos seus pacientes. Ele não se tornou impuro, ele não se tornou pecador por falar com eles. Terceira lição: alguns sofrem e morrem porque não querem ir a médicos. Eu conheço o caso de pessoas que, quando descobriram que estavam com câncer, e ele falou assim: não vou tomar mais medicação, não vou aos médicos. Ou iam ao médico e durante ali a espera para entrar no consultório do médico, eles pegaram e foram embora. Ou que, estando em tratamento, que deveriam ser internados, não quiseram ficar e tiveram que assinar um termo para que pudessem ir, para que não caísse a culpa sobre o médico caso acontecesse algo. Eu conheço casos assim. Eles não quiseram ir ao médico, os fariseus, o Senhor Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que querem esconder os sintomas, fingindo que eles não existem. Às vezes nós temos medo, principalmente os homens. Sentimos algo, talvez vocês não, ainda são muito jovens, mas quando vocês começarem a avançar em idade, você vai perceber algumas coisas na sua vida e você vai falar: poxa vida, isso aqui está estranho, esse sintoma. Talvez você tenha uma certa resistência ao médico, porque tenha medo de descobrir algo pior. Mas é necessário ir ao médico.
E eles não queriam enfrentar, os fariseus, a sua enfermidade na alma, a necessidade de submeter-se a Cristo, de que eram culpados, de que eram pecadores, e achavam que não precisavam de um Salvador, e que podiam resolver a sua forma, com a sua religião, o problema do seu pecado. Isso é um erro, isso é um orgulho tremendo, é um sentimento de superioridade em relação aos outros. E por fim, quarto, o Salvador se apresenta como um médico habilidoso e interessado. Nós temos muitos médicos que não são bons, muitos médicos que não estão interessados em nós. Não somos apenas mais um na fila. Na verdade, que olham e nem buscam a fim saber o que você tem e já passam uma medicação, uma receita ali para você tomar, um padrão para todo aquele que entrar no consultório. Mas o médico bom, ele investiga, ele procura as causas, ele procura de fato saber aquilo que está te causando aquelas dores. E o Senhor Jesus Cristo representa esse bom médico, esse habilidoso médico. Ele não lisonjeia, não nos lisonjeia, nem nos assegura de que está tudo bem conosco quando não está. Ele expõe o nosso pecado como um meio de removê-los. Ainda que o processo da conversão seja longo, depois resultará em alegria, em perdão e restauração, como Mateus descobriu. Agora a pergunta que fica: você já encarou o seu problema, o pecado, a sua enfermidade? Já foi ao Salvador? Ou você vai perder a oportunidade e por fim será levado, morrendo sem o Salvador? E qual é o grande inimigo então? O grande inimigo é o orgulho. O orgulho que nos impede de ir a Cristo. Essa obstinação que nos mantém longe do Salvador. O orgulho e a superioridade. Pouquíssimos fariseus, quando você lê o relato nos evangelhos, em Atos, se tornaram cristãos, porque eles pensavam que eles eram bons, que eles não estavam doentes e que não precisavam do Salvador. E a Bíblia então nos adverte contra o orgulho e de que ele vai nos arruinar completamente e por fim nos condenará se nós mantermos o orgulho lá em nosso coração, sem tratá-lo, sem removê-lo, como uma panela de pressão ali que você usou, você colocou uma carne ali para assar, ou como uma assadeira. Você remove aquela carne, fica aquela crosta, que você muitas vezes tem que jogar água quente, passar algo ali, uma colher, algo para raspar aqui. O orgulho precisa ser arrancado. Da mesma forma. Porque o Senhor Jesus Cristo não pode nos salvar enquanto houver esse pecado do orgulho, da superioridade. Mateus, ele levantou-se e o seguiu o Senhor Jesus Cristo. E versículo de número 13: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão com ele, e ele os ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E, levantando-se, o seguiu, e foi salvo. E salvo para sempre. E hoje está na presença de Deus, e louva o Senhor Jesus Cristo para sempre, aguardando somente a ressurreição dos nossos corpos.